Olá, vamos continuar os nossos estudos sobre as obras de André Luiz e Chico Xavier. Estamos lendo Nos Domínios da Mediunidade, livro que nos fala sobre cada detalhe da mediunidade, das várias modalidades conhecidas. Hoje vamos ver o capítulo 17, Serviço de Passes. Atravessamos a porta e fomos defrontados por ambiente balsâmico e luminoso. Um cavalheiro maduro e uma senhora respeitável recolhiam apontamentos em pequeno livro de notas, ladeados por entidades evidentemente vinculadas aos serviços de cura. Indicando os dois médiuns, o assistente informou: são os nossos irmãos Clara e Henrique em tarefa de assistência, orientados pelos amigos que os dirigem. Como compreender a atmosfera radiante em que nos banhamos? Aventurou Hilário curioso. Nesta sala, explicou Aulus amigavelmente, se reúnem sublimadas emanações mentais da maioria de quantos se valem do socorro magnético, tomados de amor e confiança. Aqui possuímos uma espécie de altar interior, formado pelos pensamentos, preces e aspirações de quantos nos procuram, trazendo o melhor de si mesmos. Não dispunhamos, todavia, de muito tempo para a conversação isolada. Clara e Henrique, agora em prece, nimbavam-se de luz. Dir-se-ia, estavam quase desligados do corpo denso, porque se mostravam espiritualmente mais livres, em pleno contato com os benfeitores presentes, embora por si mesmos não o pudessem avaliar. Calmos e seguros, pareciam aurir forças revigorantes na intimidade de suas almas. Guardavam a ideia de que a oração lhes mantinha o espírito em comunicação com o invisível e profundo manancial de energia silenciosa. Ante a porta ainda cerrada, acotovelavam-se pessoas aflitas e barulhentas, esperando o término da preparação a que se confiavam. Os dois médiuns, porém, afiguravam-se no espiritualmente distantes. Absortos em companhia das entidades irmãs, registravam-lhes as instruções através dos recursos intuitivos. Pelas irradiações da personalidade magnética de Henrique, reconhecia-se-lhe de imediato a superioridade sobre a companheira. Era ele, dentre os dois, o ponto dominante. Por isso, de certo, ao seu lado, se achava o orientador espiritual mais categorizado para a tarefa. Aulus abraçou-o e nolo apresentou gentil. O irmão Conrado, nosso novo amigo, enlaçou-nos acolhedor. Anunciou que o serviço estaria à nossa disposição para os apontamentos que desejássemos. E o nosso instrutor, colocando-nos à vontade, autorizou-nos dirigir a Conrado qualquer indagação que nos ocorresse. Hilário, que nunca sopitava a própria espontaneidade, começou, como de hábito, a inquirição, perguntando respeitosamente: o amigo permanece frequentemente aqui? Sim, tomamos sob nossa responsabilidade os serviços assistenciais da instituição, em favor dos doentes, 2 noites por semana. Dos enfermos tão somente encarnados? Não é bem assim. Atendemos aos necessitados de qualquer procedência. Conta com muitos cooperadores? Integramos um quadro de auxiliares de acordo com a organização estabelecida pelos mentores da esfera superior. Quer dizer que, numa casa como esta, há colaboradores espirituais devidamente fichados, assim como ocorre a médicos e enfermeiros num hospital. No hospital terrestre comum? Perfeitamente, tanto entre os homens como entre nós, que ainda nos achamos longe da perfeição espiritual. O êxito do trabalho reclama experiência, horário, segurança e responsabilidade do servidor fiel aos compromissos assumidos. A lei não pode menosprezar as linhas da lógica. E os médiuns são invariavelmente os mesmos? Sim, contudo, em casos de impedimento justo, podem ser substituídos, embora nessas circunstâncias se verifiquem, inevitavelmente, pequenos prejuízos, resultantes de natural desajuste. Meu colega passeou o olhar inquieto pelos dois companheiros encarnados em oração e continuou:
Preparam-se nossos amigos à frente do trabalho com o auxílio da prece? Sem dúvida, a oração é prodigioso banho de forças, tal a vigorosa corrente mental que atrai. Por ela, Clara e Henrique expulsam do próprio mundo interior os sombrios remanescentes da atividade comum que trazem do círculo diário de luta e sorvem do nosso plano as substâncias renovadoras de que se repletam a fim de conseguirem operar com eficiência a favor do próximo. Desse modo, ajudam e acabam por ser firmemente ajudados. Isso significa que não precisam recear a sua exaustão. De modo algum, tanto quanto nós, não comparecem aqui com a pretensão de serem os senhores do benefício, mas sim na condição de beneficiários que recebem para dar. A oração, com o reconhecimento de nossa desvalia, coloca-nos na posição de simples elos de uma cadeia de socorro, cuja orientação reside no alto. Somos nós aqui, neste recinto consagrado à missão evangélica, sob a inspiração de Jesus, algo semelhantes à singela tomada elétrica, dando passagem à força que não nos pertence e que servirá na produção de energia e luz. A explicação não podia ser mais clara. E enquanto Hilário sorria satisfeito, Conrado afagou os ombros de Henrique, como a recordar-lhe o horário estabelecido, e o médium, apesar de não lhes assinalar o gesto no campo das sensações físicas, obedeceu de pronto, encaminhando-se para a porta e descerrando-a aos sofredores. Pequena multidão de encarnados e desencarnados aglomerou-se à entrada. Todavia, companheiros da casa controlavam-lhes os movimentos. Que coisa, né, gente? Conrado entregou-se ao trabalho que lhe competia, e, em razão disso, tornamos na intimidade do assistente. Ambos os médiuns atacaram a tarefa. Enfermos de variada expressão entravam esperançosos e retiravam-se, depois de atendidos, com evidentes sinais de reconforto. Das mãos de Clara e Henrique irradiavam-se luminosas chispas, comunicando-lhes vigor e refazimento. Na maioria dos casos, não precisavam tocar o corpo dos pacientes de modo direto. Os recursos magnéticos aplicados a reduzida distância penetravam assim mesmo o halo vital ou a aura dos doentes, provocando modificações subitâneas. Os passistas afiguravam-se-nos como duas pilhas humanas deitando raios de espécies múltiplas a lhes fluírem das mãos, depois de lhes percorrerem a cabeça ao contato do irmão Conrado e de seus colaboradores. O quadro era efetivamente fascinador pelos jogos de luz que apresentava. Hilário sondou o ambiente e em seguida indagou de nosso orientador. Por que motivo a energia transmitida pelos amigos espirituais circula primeiramente na cabeça dos médiuns? Ainda aqui, disse Aulus, não podemos subestimar a importância da mente. O pensamento influi de maneira decisiva na doação de princípios curadores. Sem a ideia iluminada pela fé e pela boa vontade, o médium não conseguiria ligação com os espíritos amigos que atuam sobre essas bases. Entretanto, ponderei, há pessoas tão bem dotadas de força magnética, perfeitamente despreocupadas do elemento moral. Sim, redarguiu o assistente, refere-se você aos hipnotizadores comuns, muitas vezes portadores de energia excepcional. Fazem belas demonstrações, impressionam, convencem, contudo, movimentam-se na esfera de puro fenômeno, sem aplicações edificantes no campo da espiritualidade. É imperioso não esquecer, André, que o potencial magnético é peculiar a todos, com exceções que se graduam ao infinito. Eu vou deixar um parênteses aqui que eu deveria ter grifado de amarelo. No caso, ele está se referindo aos hipnotizadores do passado, que faziam espetáculos públicos, certo? As pessoas iam lá assistir e o magnetizador lá do palco fazia todo mundo entrar em transe. Isso não existe mais, certo? Ao menos, de meu conhecimento, não existe mais. Seguindo.
Mas semelhantes profissionais podem igualmente curar, frisou meu companheiro, completando minhas observações. Sim, podem curar, mas acidentalmente, quando o enfermo é credor da assistência espiritual imediata, com a intervenção de amigos que o favorecem. Fora disso, os que abusam dessa fonte de energia, explorando-a a seu bel prazer, quase sempre resvalam para a desmoralização de si mesmos, porque interferindo num campo de forças que lhes é desconhecido, guiados tão somente pela vaidade ou pela ambição inferior, fatalmente encontram entidades que com eles se afinam, precipitando-se em difíceis situações que não vem à baila comentar. Se não possuem um caráter elevado, suscetível de opor um dique à influenciação viciosa, acabam vampirizados por energias mais acentuadas que as deles, porquanto, se considerarmos o assunto apenas sob o ponto de vista da força, somos constrangidos a reconhecer que há imenso número de vigorosos hipnotizadores espirituais nas linhas atormentadas da ignorância e da crueldade, de onde se originam os mais aflitivos processos de obsessão. E sorrindo acrescentou: recordemos a natureza. A serpente é um dos maiores detentores de poder hipnótico. Então, disse Hilário, para curar serão indispensáveis certas atitudes do espírito. Indiscutivelmente, não prescindimos do coração nobre e da mente pura, no exercício do amor, da humildade e da fé viva, para que os raios do poder divino encontrem acesso e passagem por nós a benefício dos outros. Para a sustentação de um serviço metódico de cura, isso é indispensável. Entretanto, para o esforço desse tipo, precisaremos de pessoas escolhidas com a obrigação de efetuarem estudos especiais? Importa ponderar, disse Aulus convicto, que em qualquer setor de trabalho a ausência de estudo significa estagnação. Esse ou aquele cooperador que desistam de aprender, incorporando novos conhecimentos, condenam-se fatalmente às atividades de subnível. Todavia, em se tratando do socorro magnético, tal qual é administrado aqui, convém lembrar que a tarefa é de solidariedade pura, com ardente desejo de ajudar sob a invocação da prece. E toda oração, filha da sinceridade, do dever, bem cumprido, com respeitabilidade moral e limpeza de sentimentos, permanece tocada de incomensurável poder. Analisada a questão nesses termos, todas as pessoas dignas e fervorosas, com o auxílio da prece, podem conquistar a simpatia de veneráveis magnetizadores do plano espiritual, que passam assim a mobilizá-las na extensão do bem. Não nos achamos à frente do hipnotismo espetacular, aquele de plateia de teatro, mas sim de um gabinete de cura, em que os médiuns transmitem os benefícios que recolhem sem a presunção de doá-los de si mesmos. É importante não esquecer essa verdade, para deixarmos bem claro que, onde surjam a humildade e o amor, o amparo divino é seguro e imediato. O Ministério da Cura, porém, a desdobrar-se eficiente e pacífico, reclamava-nos atenção. Os doentes entravam 2 a 2, sendo carinhosamente atendidos por Clara e Henrique, sobre a providencial assistência de Conrado e seus colaboradores. Obsidiados ganhavam ingresso no recinto, acompanhados de frios verdugos. No entanto, com o toque dos médiuns sobre a região cortical, depressa se desligavam, postando-se, porém, nas vizinhanças, como que à espera das vítimas, com a maioria das quais se reacomodavam de pronto. Alinhando apontamentos, começamos a reparar que alguns enfermos não alcançavam a mais leve melhoria. As irradiações magnéticas não lhes penetravam o veículo orgânico. Registrando o fenômeno, a pergunta de Hilário não se fez esperar. Por quê? Falta-lhes o estado de confiança, esclareceu o orientador. Será então indispensável a fé para que registrem o socorro de que necessitam? Ah, sim. Em fotografia, precisamos da chapa impressionável para deter a imagem. Tanto quanto em eletricidade, carecemos do fio sensível para a transmissão da luz.
No terreno das vantagens espirituais, é imprescindível que o candidato apresente uma certa tensão favorável. Essa tensão decorre da fé. Certo, não nos reportamos ao fanatismo religioso, à cegueira da ignorância, mas sim à atitude de segurança íntima, com reverência e submissão diante das leis divinas, em cuja sabedoria e amor procuramos arrimo. Sem recolhimento e respeito, na receptividade, não conseguimos fixar os recursos imponderáveis que funcionam em nosso favor, porque o escárnio e a dureza de coração podem ser comparados a espessas camadas de gelo sobre o templo da alma. A lição fora simples e bela. Hilário calou-se, talvez para refletir sobre ela em silêncio. Sem descurar dos nossos objetivos de estudo, Aulus considerou a conveniência de nosso contato direto com o serviço em ação. Seria interessante para nós a auscultação de algum dos casos em foco. Para isso, aproximou-se de idosa matrona, que acabava de entrar, à cata de auxílio, e, com permissão de Conrado, convidou-nos a examiná-la com o cuidado possível. A senhora, aguardando o concurso de Clara, sustentava-se dificilmente em pé, com o ventre volumoso e o semblante dolorido. Observem o fígado. Utilizamos-nos de recursos do nosso alcance e passamos a analisar. Realmente, o órgão mencionado demonstrava a dilatação característica das pessoas que sofrem de insuficiência cardíaca. As células hepáticas pareceram vasta colmeia, trabalhando sob enorme perturbação. A vesícula congestionada impeliu-me à imediata inspeção do intestino. A bile comprimida atingia os vasos e assaltava o sangue. O coléculo interdito facilitava o diagnóstico. Ligeiro exame da conjuntiva ocular confirmava minha impressão. A icterícia mostrava-se insofismável. Após ouvir-me, Conrado reafirmou. Sim, é uma icterícia complicada. Nasceu de terrível acesso de cólera, em que nossa amiga se envolveu no reduto doméstico. Rendendo-se desarvorada à irritação, adquiriu renitente hepatite, da qual a icterícia é a consequência. E como será socorrida? Conrado, impondo a destra sobre a fronte da médium, comunicou-lhe radiosa corrente de forças e inspirou-a a movimentar as mãos sobre a doente, sobre a cabeça até o fígado do enfermo. Eu vou fazer mais um parêntese aqui. É comum que nos cursos de passe se dê normas. Primeiro passa aqui, depois ali, depois acolá, faça assim, faça. A gente tem que estar aberto à intuição do espírito que coordena o passe. Quem está dando o passe tem a intuição do que fazer, como fazer, quando fazer e quanto fazer. Isso é importantíssimo. Estamos vendo aqui, eu vou ler até o parágrafo novamente. E como será socorrida? Conrado, impondo a destra sobre a fronte do médium, comunicou-lhe radiosa corrente de forças e inspirou-a a movimentar as mãos sobre a doente, desde a cabeça até o fígado enfermo. Notamos que o córtex encefálico se revestiu de substância luminosa, que, descendo em fios tenuíssimos, alcançou o campo visceral. Certo? A senhora exibiu inequívoca expressão de alívio na expressão fisionômica, retirando-se visivelmente satisfeita, depois de prometer que voltaria ao tratamento. Hilário fixou os olhos interrogadores no assistente, que nos acompanhava solícito e indagou. Nossa irmã estará curada? Isso é impossível, acentuou Aulus paternal. Temos aí órgãos e vasos comprometidos. O tempo não pode ser desprezado na solução. Em que base se articula semelhante processo de curar? O passe é uma transfusão de energias, alterando o campo celular. Vocês sabem que a própria ciência humana de hoje, o átomo não é mais o tijolo indivisível da matéria, que antes dele encontravam-se as linhas de força, aglutinando os princípios subatômicos, e que antes desses princípios surge a vida mental determinante. Tudo é espírito no santuário da natureza. Renovemos o pensamento e tudo se modificará conosco. Na assistência magnética, os recursos espirituais se entrosam entre a missão e a recepção,
ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma. A mente reanimada reergue as vidas microscópicas que a servem no templo do corpo, edificando valiosas reconstruções. O passe, como reconhecemos, é importante contribuição para que saiba recebê-lo com o respeito e a confiança que o valorizam. E pode, acaso, ser dispensado à distância? Sim, desde que haja sintonia entre aquele que administra e aquele que o recebe. Nesse caso, diversos companheiros espirituais se ajustam no trabalho do auxílio, favorecendo a realização, e a prece silenciosa será o melhor veículo da força curadora. O serviço em torno prosseguia intenso. Aulus considerou que a nossa presença talvez sobrecarregasse as preocupações de Conrado e que não seria lícito permanecer junto dele por mais tempo, já que havíamos recolhido os apontamentos rápidos que nos propunhamos obter. À vista disso, despedimos-nos do supervisor, buscando o salão central para a continuidade de nossas abençoadas lições. Interessante, hoje aprendemos muito sobre o passe. Quem se dedica ao passe, convém que leia. Quem recebe passe, convém que leia, para aprender a receber um passe. Mas vamos às observações. Em outros livros, tivemos oportunidade de ver os efeitos das preces, a recepção das energias pelo médium, a transferência para a pessoa com o passe. Aqui, o assistente da casa fala sobre magnetizadores vulgares, que atuam comercial ou artisticamente e não tratam da cura, embora pudessem curar. A questão é que, para curar, serão indispensáveis certas atitudes do espírito. Indiscutivelmente, não prescindimos do coração nobre e da mente pura, no exercício do amor, da humildade e da fé viva, para que os raios do poder divino encontrem acesso e passagem por nós a benefício dos outros. Lembro mais uma vez que as letras em amarelo são cópia do original. Continuando. Questionado sobre a necessidade de estudos específicos para ser um ministrador de passes, Aulo responde: todas as pessoas dignas e fervorosas, com o auxílio da prece, podem conquistar a simpatia de veneráveis magnetizadores do plano espiritual, que passam assim a mobilizá-las na extensão do bem. Onde surjam a umidade, o amor, o amparo divino é seguro e imediato. Portanto, é preciso, especialmente, que a pessoa tenha fé e verdadeiro desejo de ajudar para que possa atuar como magnetizadora. Muitos têm o potencial técnico, mas não têm o amor fraterno necessário. E eu completo, e muitos têm o amor necessário e não têm o potencial técnico. Basta o amor para que você consiga resultados interessantes. A técnica vem aperfeiçoar, mas o principal é a fé, o amor, o interesse em ajudar. Por isso que eu sempre digo, a melhor pessoa para dar um passe é a mãe daquela criança enferma. Essa mãe está vibrando para a melhora desse filho, a mãe, o pai, a avó, que seja, porque é esse amor, esse desejo da cura que é a força total. Continuando. Muitos buscam o passe para a sua melhoria em casos de obsessores, mas essa melhora é temporária se o paciente não modificar as suas condições mentais e emocionais para manter o obsessor à distância. Obsidiados ganhavam ingresso no recinto, acompanhado de frios verdugos. No entanto, com o toque dos médiuns sobre a região cortical, depressa se desligavam, postando-se, porém, nas vizinhanças, como que à espera das vítimas, com a maioria das quais se reacomodavam de pronto. Alinhando apontamentos, começamos a reparar que alguns enfermos não alcançavam a mais leve melhoria. Aí Hilário pergunta o motivo de tais casos. Por que a pessoa não melhora quando recebe o passe? Muitas não melhoram. Falta-lhes o estado de confiança.
Será então indispensável a fé para que registrem o socorro de que necessitam? Ah, sim. Em fotografia, precisamos da chapa impressionável para deter a imagem. Tanto quanto em eletricidade, carecemos do fio sensível para a transmissão da luz. No terreno das vantagens espirituais, é imprescindível que o candidato apresente uma certa tensão favorável. Essa tensão decorre da fé. Se o paciente que recorre ao socorro espiritual não acredita ser possível, sairá da mesma forma que entrou. É preciso que haja uma ligação, como nós já cansamos de ver em todos esses textos. O obsessor só consegue acesso se a mente do obsessor e obsedado estão em sintonia. Você só recebe uma carga negativa se você está pensando negativamente. A mesma coisa o passe. Se você não está ali aberto, querendo receber aquela energia, você não vai receber. O médium vai ministrar o passe, vai ser como jogar água em cima do óleo. Vai escorregar e volta para o médium. Certo? Então, nós temos que estar abertos, temos que estar querendo receber aquelas energias, para que o passe seja efetivo. Continuando, Hilário pergunta se é possível ministrar passes à distância, e Aulus confirma, pode. Acaso ser dispensado à distância? Sim, desde que haja sintonia entre aquele que o administra e aquele que o recebe. Nesse caso, diversos companheiros espirituais se ajustam no trabalho do auxílio, favorecendo a realização, e a prece silenciosa será o melhor veículo de força curadora. O que a gente faz quando faz uma prece? A gente não pede por isso, aquilo outro, a gente não pede por pessoas. Isso não acontece à distância? É a mesma coisa. Tudo é pensamento. Onde vai o pensamento, vai o socorro. Ou o entrave, depende do pensamento, não é mesmo? Foi um capítulo muito útil, prático. Devemos ter esses conceitos em mente, porque a gente ou dá o passe, ou recebe o passe, ou as duas coisas, não é verdade? Então, saber liberta. Deixo aqui meu e-mail, meu contato, para que vocês possam me ajudar a entender essas lições cada vez melhor. Trocando ideias, nós ganhamos muito. Um abraço, até o nosso próximo encontro.